com a missão, presbítero Cláudio, com a missão de vir nos trazer a palavra de Deus. E com certeza Deus vai usar os lábios desse servo do Senhor para falar contigo. Fique atento, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus te use, presbítero. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Tenho certeza que você que está em casa está ansioso para ouvir uma pequena porção da palavra de Deus aos nossos corações. Quero deixar convosco o livro de Lamentações, capítulo de número 3, e nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Texto sagrado que nos diz desta forma: eu fui privado de paz, esqueci-me do que seja prosperidade. Então disse eu no meu coração: pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do meu absinto e da minha amargura. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto disto eu me recordo, e portanto eu tenho esperança. Pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele terei esperança. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca, e bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do seu Senhor. Bom é ter esperança. Quero deixar convosco em pequeno tempo um texto da palavra de Deus e titular meu e o seu coração, dizendo que você não pode perder a sua esperança. Todos vão de convir que esse texto aqui é o próprio profeta Jeremias, ele derramando o seu coração voluntário por uma nação que não queria entender os parâmetros de Deus. Tanto o livro de Jeremias como o livro de Lamentações de Jeremias, você vai ver o profeta derramando o seu coração, derramando as suas lágrimas e voluntariamente se aplicando diante de Deus com uma expressão que o seu coração clamava constante. Você vai entender que o desejo do coração de Jeremias não era ser profeta. O desejo dele era seguir a linhagem do seu pai como sacerdote. Mas o texto sagrado de Jeremias, capítulo de número 1, vai nos dar a narrativa dizendo que o profeta começa a ter um diálogo com o Senhor. Em meio a esse diálogo, ele vai dar duas propostas para Deus, e entre essas duas propostas, Deus também lhe dá duas respostas. A primeira, ele vai dizer que ele não tem condições alguma de ser profeta, porque ele é uma criança. E Deus dará contraproposta para ele, dizendo que ele deveria entender que antes do ventre da sua mãe, Deus já tinha chamado ele para profetizar. Que Deus conhecia os seus ossos, Deus conhecia as suas veias, Deus conhecia as suas artérias, e Deus estava formando ele no ventre da sua mãe para que ele profetizasse para a nação de Israel. A segunda indagação do profeta é dizer ao Senhor que ele não tinha palavras suficientes para profetizar para aquela nação. E o próprio Deus vai dizer ao profeta Jeremias que a partir daquele momento o Senhor iria colocar as suas palavras na sua boca, e tudo que Jeremias profetizasse teria um tempo determinado para o Senhor. Tempo de plantar, mas também tempo de arrancar. Tempo de edificar, mas também tempo de derrubar. E o próprio Deus vai confirmar o ministério de Jeremias no capítulo de número 1, nos versículos de número 11 e 12, lhe dando uma experiência inesquecível, lhe mostrando uma visão no deserto. E questão lógica, o próprio Deus vai perguntar a Jeremias o que é que ele está vendo. Ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus vai dizer ao profeta Jeremias: viste bem, porque eu, Senhor, vou velar com a minha palavra para se cumprir. Aqui Deus estava dizendo ao profeta Jeremias que ele estava no centro e no controle de todas as coisas. Você pode perceber na sala da sua casa, perto do seu celular, onde estamos alcançando através da mídia nesta noite, que
o profeta estava dizendo ao Senhor que iria se colocar em suas mãos, e Deus estava dizendo ao profeta que iria usá-lo de uma forma terrível para mostrar não só a ele, mas a nação de Israel e a todos que tinham o alcance da voz naquele momento, que o Senhor não perdeu o controle de nada e não perdeu o controle de todas as coisas. Eu ouvi aqui nesta noite, enquanto as irmãs estavam louvando ao Senhor, dizendo a mesma expressão que o próprio Deus estava querendo demonstrar ao profeta Jeremias, que ele não perdeu a rédea, que ele não perdeu o controle, que todas as coisas estão seguras em tuas mãos. Você pode perceber que o próprio Deus vai levantar o profeta com o intuito de mostrar à nação de Israel que ele estava tomando a rédea, dizendo a cada um deles que tudo que estava fora do lugar, Deus iria colocar no lugar. Você vai perceber que em meio a todo o turbilhão que o profeta passou, no capítulo de número 52, ele vai ver a palavra profética se cumprindo, quando o próprio Nabucodonosor vai cercar Jerusalém, e 3 grandes invasões vão acontecer naquela cidade. A primeira invasão, ele vai levar os jovens mais hábeis e espertos para a corte de Babilônia, para mais tarde, Deus levantar Daniel com ousadia, através das visões espirituais, e mostrar à corte de Babilônia que o Senhor também estava no controle de todas as coisas. A segunda invasão, você vai perceber que Deus permite 10.000 exilados ser jogados nas margens do rio Quemar, e entre os 10.000, Deus levantar um único profeta chamado Ezequiel, também lhe dando visões espetaculares da sua glória e da sua magnificência, não só mostrando a Ezequiel, mas a todos que estavam dentro do exílio, que Deus não perdeu o controle e que todas as coisas estavam patentes em suas mãos. E na sua terceira invasão, a própria Bíblia Sagrada vai dizer que Nabucodonosor derruba os muros de Jerusalém, incendeia as portas e os umbrais, o povo é jogado ao escanteio, e tudo que sobrou foi opróbrio e miséria. Em meio a toda essa pandemia, em meio a todo este caos, em meio a todo esse desespero, Jeremias vai olhar ao céu e vai escrever o livro de lamentações de Jeremias, dizendo que Deus estava no controle de todas as coisas, não só dizendo ao povo, mas ao próprio Jeremias. E ele começa a colocar a sua mente em prática, ele começa a colocar o seu coração em prática. E no versículo de número 17, do capítulo de número 3 de Jeremias, ele começa dizendo ao Senhor: eu fui privado de paz, eu esqueci-me do que seja prosperidade. E dentro do meu coração, neste momento, só existe o pranto, o absinto, a amargura e a agonia. Mas lá dentro do profundo da minha alma, isto eu me lembro e me recordo, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade, pois a minha porção é o Senhor. Isto diz a minha alma. Aqui com esta passagem eu paro para lhe dizer uma coisa muito importante. Eu sei que existe exatamente mais de 30 ou 32 dias que estamos afastados do convívio da sociedade, em termos de abraço, em termos de aperto de mão, estarmos em conjunto, estarmos cultuando junto, e muitas coisas estão acontecendo nesse período de tempo, e a gente percebe que tem muita gente com medo, muita gente agoniada, muita gente pensativa. Eu tenho uma palavra de Deus para você, assim como Deus disse a Jeremias, e assim como Deus está te dizendo aqui nesta noite, Ele está no controle de todas as coisas. E como controle de todas as coisas, Deus não só está dizendo para mim, mas também está dizendo para você, que você não deve deixar a chama do Espírito Santo apagar dentro da tua alma. Se Jeremias olhasse a situação que o povo ficou, se Jeremias observasse a situação do povo que não era boa, se Jeremias olhasse para trás e observasse todo aquele caos, Jeremias iria desistir da palavra profética que Deus lhe deu. Mas Jeremias deixou a chama acesa. Jeremias acreditou que aquele que lhe fez a promessa era poderoso para cumprir. Então Jeremias, do fundo da sua alma, ele disse: olha, ainda que eu seja jovem, ainda que eu esteja solitário, ainda que o peso esteja sobre a responsabilidade da
minha mocidade, de uma coisa eu tenho certeza: eu vou pôr a minha boca no pó, porque assim eu tenho convicção que há esperança. E em meio a tudo isso, no versículo de número 39, Jeremias começa a dizer: de que se queixa, pois, o homem vivente sobre a face da terra? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Era mais ou menos como nos dias atuais. Se Jeremias estivesse nos dias de hoje e visse a situação que não só o mundo, mas o nosso Brasil está passando, ele poderia atar as suas mãos, ele poderia estar estático, ele poderia retroceder. Mas eu acredito que os Jeremias dessa nação não estão estáticos, não estão parados, não estão retrocedendo, não estão com mãos atadas, mas está orando, clamando, intercedendo e acreditando que a esperança que há dentro do nosso coração, ela está viva e viva para todo sempre. Aqui eu me lembro da passagem de Jeremias, capítulo de número 29, a partir do versículo de número 9 em seguir, que o Senhor diz a Jeremias: os planos que eu tenho para vós, esses são planos de paz. É Deus dizendo para mim e para você: o dia de amanhã me pertence. Hoje eu estou no controle, amanhã também eu estou no controle, e depois da manhã eu também estou no controle. Deus está dizendo não só para mim, mas para você: não deixe a sua chama se apagar, porque a palavra de Deus é como martelo, e como esmiuça a penha. Esta palavra tem endereço certo para você que está na sala da sua casa, para você que nos segue através do celular, para você que está em família, para você que ainda não é evangélico. Deus está dizendo: aquete o teu coração, porque Ele está tomando a rédea, está tomando o controle, e está dizendo para mim e para você: aquete, porque eu, Senhor, ainda estou sentado sobre o trono. Segunda coisa que eu aprendo aqui é Jeremias dizendo não só para mim, mas para você: você tem que esperar em Deus. Você tem que esperar em Deus, porque todo aquele que espera em Deus, ele tem a convicção que ele não será decepcionado. Vou repetir: todo aquele que espera em Deus, ele sabe que ele não será envergonhado. Lembro-me do Salmo de número 42, quando os filhos de Corá foi reservado por Deus, e em meio à situação que eles estavam passando, os seus adversários se levantaram para quebrar as suas pernas, para tirar o culto da adoração para cada um deles. Eles poderiam também estar táticos, eles poderiam também estar parados, mas eles vão orar ao Senhor, e em meio à sua oração, ele começa dizendo: assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. E em meio a tudo isso, ele começa dizendo que um turbilhão veio sobre a sua vida, a luta veio, a dificuldade veio, a adversidade chegou, mas eles abriram a boca e diz: em Deus eu tenho esperança, em Deus eu vou esperar. Salmo de número 42, versículo de número 11. O salmista fala algo para mim que é sobrenatural, que vai se encaixar muito bem ao teu coração aqui nesta noite. Salmo de número 42, o versículo de número 11. O salmista começa dizendo que Deus, ele é sempre e sempre será aquele que está no controle de todas as coisas. Salmo 42, versículo de número 11 diz assim: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Terceira e última coisa que eu aprendo aqui: se Jeremias estivesse nos dias de hoje dizendo para mim e para você: você não pode perder a sua esperança, porque a sua chama tem que estar acesa. Você não pode perder a sua esperança, porque devemos esperar em Deus. Se Jeremias estivesse nos dias de hoje, em meio a este caos e em meio a esta pandemia, Jeremias iria dizer: ei, você não pode perder a sua esperança, porque você ainda tem prazer em orar, você tem prazer em buscar, e você tem prazer ainda em clamar ao Senhor. Lembra quando ele estava preso no capítulo de número 33, quando ele vai orar a Deus? A resposta de Deus para Jeremias é essa: clame a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que você não sabe. Então eu tenho um recado para você aqui nesta noite: não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Continue orando, jejuando, clamando, continue fazendo o seu culto no lar, continue se reunindo, dizendo que Deus está no controle, que Deus está no centro, que Deus está no comando. Continue levantando a sua mão, bendizendo a Ele. Continue agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pelo que você comeu, agradecendo pelo que você bebeu, agradecendo ao Senhor que Ele mais cedo ou mais tarde vai se levantar do trono e vai dizer não só ao Brasil, mas todo mundo, que Ele tomou a rédea, que expulsou este vírus do mundo e mostrou para a igreja que Ele está de pé para trazer um dos maiores avivamentos que a igreja espera sobre a face da terra. Então minha palavra profética final para você que está nos ouvindo aqui nesta noite: não perca a sua esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grande é o Senhor e a sua fidelidade. E aquele que não perde a esperança, ele não dá um passo para trás, mas ele avança para a conservação da alma. Eu tenho uma coisa que eu sempre digo dentro da minha casa: Deus não perdeu o controle. É semelhante Deus estar montado em um animal, segurando a rédea, dizendo para ele: venha para a direita, segurando para ele: venha para a esquerda. Não entendi, homem de Deus? Eu vou lhe trazer uma mensagem para você guardar no seu coração. Quando Deus monta sobre o globo da terra, Deus está dizendo para quem é branco, para quem é preto, para quem é rico, para quem é pobre, para quem é gordo, para quem é magro, para quem é teólogo, para quem é inteligente, para quem é leigo, que Ele está no controle de todas as coisas, porque toda a esperança provinda do coração de Deus, derramada pelo seu Espírito Santo, está mostrando para a igreja que mais cedo ou mais tarde os muros que foram derrubados vão ser edificados. As coisas que nós perdemos, nós vamos ter de volta. Aquele avivamento pleno que está guardado e vocacionado pelo Espírito Santo será derramado por esses dias, porque Joel profetizou que neste tempo o Espírito Santo de Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E eu termino esta palavra profetizando para você aqui nesta noite: ore como nunca, jejue como nunca, busque como nunca, clame como nunca, se levante como nunca, sente, prepare mensagem, profetize, porque ainda a palavra de Deus está de pé, a porta não se fechou. É nesta época que Deus está vendo quem é crente, é nesta época que Deus está vendo quem está orando, é nesta época que Deus está vendo quem está vocacionado para o seu chamado, porque esta pandemia vai passar, esta loucura vai passar, mas uma coisa eu tenho certeza: a esperança que há dentro do nosso coração ainda estará acesa para a glória de Jesus de Nazaré. Não adianta Satanás botar o medo, não adianta o desespero tentar bater na porta da nossa casa. Estamos semelhante ao povo na terra de Gósen. Enquanto as trevas estavam do outro lado, Deus botava uma linha dizendo: a treva está do lado de cá, mas do lado de cá tem luz. As pragas estão do lado de lá, mas do lado de cá tem providência. O anjo da morte vai passar do lado de lá, mas do lado de cá os umbrais da porta estão manchados com o sangue do Cordeiro. Eu tenho uma palavra profética para você. Se você tem esperança, o Covid pode até passar no mundo, mas eu e você não seremos atingidos, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Tenha esperança, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Guarde isso no seu coração. Não perca a esperança, porque você não pode deixar a chama se apagar. Não perca a esperança, porque você ainda tem que aguardar ou esperar em Deus. E não perca a sua esperança, porque ainda há tempo de você orar, clamar e buscar. E nós vamos fazer isto nesse momento aqui, enquanto as irmãs se aproximam para o momento de louvor. Eu quero convidar a você que está na sua casa, você que está assistindo essa live, você que está meio preocupado, cabisbaixo, pensando que
essas agonias da vida não irão passar. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto nós orarmos, a Bíblia Sagrada diz, Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 7, que os anjos de Deus são ventos e labaredas de fogo. Versículo de número 14, são porventura ele espíritos ministradores, que vêm a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Enquanto estamos orando aqui, os anjos de Deus já foram liberados em favor da sua casa, e eu tenho certeza que a proteção do Deus que é conhecido como Yahvé Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura, vai cobrir toda a nossa parentela agora, vai cobrir toda a nossa casa, porque o mal vai se passar, o dia vai se amanhecer, a luz vai se raiar, os pássaros irão cantar, e nós iremos viver a glória da segunda casa. Se você está na sua casa agora, se coloque de pé junto comigo. Você que é crente pentecostal, assim como o pregador que está ali falando, se você puder levantar a sua mão ao céu e profetizar comigo através desta oração, dizendo a Deus que Ele tome a rédea, que Ele tome o controle, que Ele tome o centro de todas as coisas. Pai, nós estamos aqui neste culto, transmitido por esta live, mas tendo a convicção que a sua palavra, ela não está presa a coisa alguma, ela tem poder de divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, ela conhece as intenções, é apta para discernir os pensamentos do mesmo. Estamos apresentando a tua igreja espalhada sobre os 4 cantos desta terra, crendo que a tua palavra diz, Senhor, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Crendo na tua palavra, Senhor, que a esperança que há em vós é Cristo, esperança da glória. Estamos orando pelos tomamai, onde quer vai, assai, onde quer viajar. Estamos orando pelo teu povo que está, ó Deus, junto conosco, pedindo que a tua graça, a tua misericórdia nos alcance. Então eu quero profetizar nesta noite que a cobertura do sangue alcance a nossa casa, que a cobertura do gamancho caia, ó saio, que a cobertura do sangue alcance a nossa família. E enquanto estamos aqui adorando, bendizendo e glorificando, aproveita, meu amigo Espírito Santo, salva nesta noite. Aproveita, meu amigo Espírito Santo, convence ele, convence ela, convence ele do pecado, convence ela do juízo, convence ela da justiça. Nós como igreja temos a certeza que o Senhor tomou a rédea e disse à tua igreja: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, e Ele será exaltado na terra, e Ele será exaltado no céu. As irmãs do louvor vem dizendo a Deus. Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de